Olá! A ciência de dados tem sido uma grande aliada na organização da informação, no cruzamento e na análise de dados que são cruciais para os trabalhos realizados pelo Ministério Público. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Além das Montanhas. Participam deste programa aqui no estúdio a promotora de justiça Vanessa Fusco. Ela é coordenadora do GSI, que é o Gabinete de Segurança e Inteligência do MPMG, e responsável pelo projeto de capacitação em ciência de dados do Ministério Público de Minas. Remotamente conversa conosco o especialista em tecnologia do Gartner, Luiz Fernando Anselmo Dorsa, também parceiro do MPMG, que fala conosco de São Paulo, né? Ele tem 35 anos de experiência em tecnologia da informação, business intelligence, inteligência artificial, governança, privacidade de dados, gestão estratégica de sistemas e de equipes multidisciplinares, e também é palestrante sobre a importância da instituição voltada a dados na sociedade da informação. Aqui no estúdio também está conosco o professor Wagner Meira Júnior, titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, pesquisador, autor de diversos livros e PhD em Ciência da Computação, que é parceiro do projeto de capacitação de ciência de dados do MPMG. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bem-vindos, né, à TVMP. Bom, eu começo perguntando para o professor Luiz Dorsa, o que a ciência de dados compreende, onde que ela é aplicada hoje? Bom, antes de qualquer coisa, gostaria de cumprimentar meus companheiros de programa, o professor Meira. Desculpa um pouco minha voz, né, mas eu estou num cenário de isolamento, como deu para perceber. Então, qualquer tossezinha, eu já peço desculpa por antecedência. Mas, indo à sua pergunta, vamos falar um pouco de ciências de dados, né? A ciência de dados, na verdade, sempre existiu, tá? A utilização do dado sempre existiu. Obviamente, houve evolução, né? Então, se a gente partir de como o dado começou a ser utilizado no mundo corporativo, a gente remete à utilização de relatórios. Obviamente, isso foi evoluindo com o tempo e novos conceitos foram aplicados. Bases de dados estruturadas, estamos falando de consumo através de soluções, na época, mais avançadas, como dashboard, algo que a gente usa até hoje, mas nós estamos falando de uma análise estruturada, né? Um dashboard, por exemplo, ele te dá caminhos estruturados, mas te dá o necessário para você tomar uma decisão de uma forma diagnóstica, né? Então, você tem ciência daquilo que está acontecendo através dessa informação, e a partir dessa informação estruturada que essas ferramentas de tomada de decisão te proporcionam, você toma a sua decisão. Quando você começa a falar o que hoje em dia é chamado de ciência de dados, é algo mais amplo, mais abrangente. Nós estamos falando da utilização dos dados, óbvio, né, mas de uma maneira não necessariamente estruturada. Hoje, as empresas e as instituições, tanto de cunho privado quanto de cunho público, elas possuem mananciais de dados que são extremamente valiosos. Esses mananciais de dados, eles precisam ser utilizados, mas não necessariamente de uma forma estruturada. Então, a ciência de dados, ela vem para isso, né? Ela vem para as ciências de dados, ela tem a ver com geração de insights, mas insights que sejam valorosos, insights que agreguem valor ao negócio. Então, um profissional especialista em ciência de dados, vamos dizer, um cientista de dados, ele é um profissional que ele precisa ter algumas competências além de conhecer dados, né? O dado, ele passa a ser, além do dado estruturado, dados não estruturados também que entram nesse contexto. Por exemplo, ao invés de utilizar só bancos de dados da empresa, né, eu começo a utilizar outros tipos de dados. Eu posso dizer textos, imagens, filmes e por aí vai. Esse profissional, ele precisa ter um conhecimento muito vasto em algumas disciplinas, além do dado, né? Matemática, por exemplo, modelos matemáticos, modelos estatísticos, inteligência artificial,
né? Machine learning, obviamente, inteligência artificial, machine learning, mas principalmente, né, a ciência de dados, ela exige, né, que o profissional também tenha um bom conhecimento do negócio. Por quê? Né? Porque se a ciência de dados ela vai gerar insights, né, diferente de uma análise estruturada, é uma análise que parte basicamente de algo específico, ou de uma ideia, ou muitas vezes do nada, né? Eu obtenho insights em cima de coisas que eu nem havia pensado, tá? Então, esse profissional, ele precisa englobar essas áreas de competência. A segunda parte da pergunta diz respeito a como ela pode ser utilizada. A gente usa a gente é usuário de ciência de dados como cidadãos, como pessoas físicas, né, no nosso dia a dia. Tá? Então, se a gente for pensar numa plataforma de streaming, a gente entra na plataforma de streaming e ela já fala para a gente, baseada no nosso comportamento, no que a gente assistiu, as sugestões de filmes e de séries para a gente assistir. A mesma coisa acontece com redes sociais. Ou até mesmo, né, quando você está andando pela rua e recebe um SMS de uma promoção. Obviamente já houve uma análise sobre isso, já foi traçado o seu padrão e aquilo chegou para você por algum motivo. Outro ponto, se a gente extrapolar isso para o mundo corporativo, a gente pode aplicar isso para prevenção de fraudes, né, análise de comportamentos para você identificar padrões e identificar que uma fraude pode ocorrer. Obviamente, na área de marketing e para alavancar vendas, né, a ciência de dados é muito importante. E quando a gente fala de justiça, né, Ministério Público e procuradorias, né, a gente tem uma aplicabilidade muito forte também. Mas isso a gente vai falar adiante. Pois é, a doutora Vanessa vai contar para a gente, né? Eu estou aqui imaginando que a atuação do Ministério Público é tão vasta, né? São tantas áreas de direito em que vocês trabalham, que a quantidade de informação que vocês têm que, né, que trabalhar e que têm que compreender é muito grande. Como é que isso está sendo feito aqui no Ministério Público? Como é que está sendo feita a capacitação dos promotores, procuradores para esse desenvolvimento da ciência de dados aqui? Sim. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre a perspectiva de quem é o usuário e também quem é o detentor da informação do negócio. Que como o Luiz se referiu, nós é que temos como promotores de justiça, é que sabemos o que a instituição necessita. E com isso eu queria voltar um pouquinho para falar dessa carreira que eu tenho já há 33 anos, que eu estou no Ministério Público, e para dizer dessa transformação que houve com relação aos dados, né, ou a forma que esses dados ingressam hoje no Ministério Público, e também, e agora, né, quais seriam então esses novos horizontes sobre o qual nós estamos tratando hoje, que é a capacitação. Quando a gente inicia na carreira, há anos atrás, né, nós recebíamos um volume de dados, claro, não tão robusto como hoje, porque as fontes, né, a própria forma de comunicação, a gente ainda estava no tempo da máquina de escrever, né, quem aí teve a oportunidade de conhecer, hoje os jovens não devem nem saber o que isso significa, né, e a própria forma de comunicação, ela se dava de uma maneira, né, analógica, por assim dizer, mas de uma maneira muito rudimentar, né? No interior, através de rádio, eu me lembro os anúncios através de alto-falantes nas prefeituras, né? Os anúncios de óbitos ou de algo mais importante que impactava a comunidade através dos sinos da igreja, enfim, de anúncios. Então, eram sim informações, eram dados que estavam chegando e que se consubstanciavam em informações, mas que não tinham nem a velocidade, nem a quantidade, né, que nós vislumbramos hoje. Então é muito importante a gente fazer essa retrospectiva para saber por que é que o Ministério Público optou por este caminho, em se aliar com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o próprio Gartner, que nós temos uma parceria, né? E com tantos outros parceiros que têm nos possibilitado alavancar esta capacidade. Então, houve uma decisão estratégica no Ministério Público de se criar um programa de capacidades analíticas, em conjunto com
à Universidade Federal de Minas Gerais, precisamente com o Departamento de Ciência da Computação. E isso se deveu muito ao alinhamento com o nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico do Ministério Público já previu essa necessidade de haver uma ampliação de competências, tendo em vista essa quantidade massiva de dados que nós estávamos recebendo de todas as instituições, tanto quem atua na área ambiental, quem atua na área da improbidade administrativa, na área criminal, nós recebendo um volume de dados muito grande, mas com a incapacidade de fazer com que esses dados se transformem em conhecimento. Porque os dados em si, se eles não são tratados, né, por um profissional que tenha minimamente essa atribuição ou este conhecimento, nós não temos a capacidade de tirar proveito destes dados e transformá-los em conhecimento. Conhecimento que vai trazer o que para o serviço público, principalmente para o Ministério Público? Vai trazer eficiência. Né, na medida em que nós fazemos uma economia e rapidez na prestação na nossa atividade fim. Também a questão de facilitação da tomada de decisões. Né, nós vamos trazer aí uma assertividade maior quando nós temos um volume de dados tratados por profissionais que vão nos trazer o melhor caminho a seguir. Né? E também a questão da transparência hoje, que é muito importante no serviço público. Nós temos como expor como os nossos recursos estão sendo dispendidos, né, de uma maneira muito clara à população. Então, essa capacitação visa alavancar a competência dos servidores do Ministério Público e também dos membros, mas principalmente os servidores que são a nossa estrutura, por assim dizer, que não mudam muitas vezes de promotorias, né? Estão lá já há mais tempo nessas estruturas e que podem ser ali o nosso porto seguro com relação à utilização desses dados que temos recebido de uma maneira agora mais técnica e com bastante aproveitamento. E daí vem o apoio, né, expertise do Departamento de Computação da UFMG, não é isso, professor? Conta pra gente, o senhor que é responsável pelo Departamento, né, de Computação da UFMG e por esse programa também, né, de capacidades analíticas do Ministério Público, em que ele consiste? O programa ele se organiza em 4 eixos, né? Então nós temos um primeiro eixo que é um eixo seria infraestrutura, a construção do software que for necessário, de todos os aplicativos, etc. Ele tem um segundo eixo que é a questão da identificação de cenários de aplicação de ciência de dados e a construção de artefatos analíticos que respondam a esses cenários. Então nós temos trabalhado com o PROCON, nós temos trabalhado no painel de licitações, nós temos trabalhado em outras questões em termos de compras governamentais e nas várias áreas finalísticas do Ministério Público de Minas Gerais. O PROCON, por exemplo, né, que é porta de entrada de denúncias, né, recebe informações de fora do público, tem uma organização específica para ele? Tem uma ação, né, um conjunto de ações focadas no PROCON. Então a gente trabalha com um projeto numa estrutura multinível, que nós temos alguns componentes que são comuns a todos, como essa questão que a Vanessa falou da ingestão de dados, mas nós temos componentes específicos para setores do Ministério Público que já se mostraram mais próximos dessa utilização. Nós temos também toda uma questão de transferência de tecnologia e, finalmente, o canal de capacitação, né, que já tem despertado muito interesse. Temos alguns cursos já sendo ofertados no âmbito do Ministério Público e que buscam fazer esse papel de uma mudança cultural. Então, eu acredito que o aspecto mais importante do programa Capacidades Analíticas não é simplesmente a questão tecnológica. Na verdade, ela é menor nesse sentido, porque o impacto e, vamos dizer, o desafio da mudança cultural, da mudança da forma de tomada de decisão, da inclusão, da utilização de dados e modelos no dia a dia do trabalho das promotorias, dos promotores, dos procuradores, que é o nosso objetivo final. Aqui no Ministério Público, por exemplo, tem promotores, procuradores que são da época da informação no papel ainda, né, Vanessa?
e promotores muito novos que já estão mais inteirados dessa informática, dos dados, né, digitais. Como é que está sendo fazer essa transição de um de outro? Nós não percebemos assim uma questão geracional. Tá? Eu acho que vem muito da forma como um promotor, o procurador, né, em ciência de dados, valoriza-se muito, usa-se um termo que é laico, mas ele expressa bem, que é curiosidade. Tá? Então, o cientista de dados, todas as pessoas que trabalham no entorno da ciência de dados, elas teriam que ser nativamente curiosas. Né? Por quê? Porque existe uma questão, quando nós trabalhamos com esses dados e esses modelos, que é bastante impactante, que é a contrariar a nossa intuição. Então, talvez esse seja um dos exercícios mais difíceis, porque você pode ter um conceito prévio, você pode ter um valor que você sempre viu aquela situação do mesmo jeito e, de repente, os dados e modelos começam a te mostrar algo diferente. A preparação para enfrentar isso, não existe uma receita pronta, não existe uma receita para todos. É um processo interativo, é um processo de conversa, é um processo de demonstração e que ele leva a essa evolução da forma como tomar decisão e como incluir esses dados e modelos. Daí a necessidade deles terem boa qualidade, que é um aspecto que a gente fala depois. E aí a modificação da rotina de trabalho acaba sendo mais tranquila dessa forma. Sim, porque isso tem que acontecer aos poucos. Não é uma coisa assim, a partir de hoje todo mundo vai passar a trabalhar assim. Isso não é assim que as coisas funcionam. As pessoas têm que ser convencidas, serem treinadas, participarem desse processo, né? E aí vem essas ações pontuais, já que nós temos com algumas promotorias, alguns setores do Ministério Público, para que essa transição aconteça de forma suave. Perfeito. No próximo bloco, então, nós vamos falar sobre as ferramentas de ciências de dados para a solução de problemas jurídicos nesse trabalho do dia a dia do Ministério Público. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a importância da ciência de dados para o trabalho do Ministério Público de Minas Gerais. Bom, então eu vou perguntar para o Luiz Dorsa como é que o potencial da análise de dados pode ser usado para uma tomada de decisões dentro de uma empresa ou uma instituição como o Ministério Público, por exemplo. Eu vou começar essa pergunta, eu vou começar a responder essa pergunta com um gancho, né, do que o professor Meira tinha acabado de responder no bloco anterior. O essencial... Existem várias ferramentas, tá? Quando falamos de ciências de dados, a gente pode falar de várias técnicas, pode falar de vários modelos, podemos até falar sobre isso. Mas o que é mais importante é a qualidade do dado. Ok? Então, se eu diria qual é o trunfo, qual a ferramenta mais importante que eu devo investir, né, para que eu tenha bons resultados com a utilização do dados, no uso do dado, é investir na qualidade de dados. E como o professor disse no bloco anterior, isso tem a ver com o aspecto cultural. É o que nós chamamos de qualidade do dado. Então, o que eu estou querendo dizer é que o uso efetivo e pleno do dado dentro do contexto de ciência de dados, ele vai ser potencializado, né, com programas de cultura de dados que, obviamente, incluem questões de governança de dados. Um dos papéis mais importantes dentro desse contexto para garantir a qualidade de dados é daquela pessoa que conhece o ciclo de vida do dado. Ou seja, o dado, quando ele nasce, as regras que estão por trás desse dado, como ele é consumido e até quando ele pode ser consumido, até quando ele é válido. E quem são essas pessoas
que conhecem esse ciclo de vida do dado? São as pessoas que trabalham com os dados, são as pessoas que estão na área de negócio. E geralmente essas pessoas elas se encontram no papel único e exclusivamente de usuária, deixando para as áreas técnicas toda a questão de qualidade baseada na curadoria do dado. O ideal é você ter times combinados, o que nós chamamos de fusion teams, e processos de governanças, comitês de governanças, políticas e procedimentos que envolvam esses conhecedores da informação para garantir a qualidade de dados, do dado. Né? Não é justo a gente... Não é justo e não diria que não é correto você deixar toda essa questão, né, de qualidade do dado, a garantia da qualidade de dados para pessoas técnicas, para as áreas técnicas. Essas áreas, elas têm uma governança muito forte e o maior papel na governança, porque ela tem que garantir que o dado esteja disponível quando for preciso utilizá-lo. Mas aquele que conhece o dado, né? Então eu preciso ter a participação dessas pessoas, e isso é um desafio, tá? Eu posso dizer que o grande desafio foi, como o professor disse no bloco anterior, né? Um processo que você tem que fazer o conhecimento, fazer o convencimento, né? Tem que estabelecer programas, ações e principalmente um patrocínio muito forte. Né? A partir do momento que eu tenho patrocínio forte, obviamente eu consigo ter um engajamento mais eficiente dessas pessoas. Tá? A combinação, tá, de conhecimento de modelos matemáticos, utilização de dados, estatístico, ferramentas de inteligência artificial, né, mas com esse programa de cultura e qualidade de dados, é uma combinação perfeita, uma combinação vencedora. Né? Aí você garante uso pleno dentro da instituição, potencializando seus resultados e, obviamente, cada vez mais tendo pessoas, né, não só no papel de usuário, mas no papel né, de um programa de cultura de dados. Né? Uma coisa acaba puxando a outra. Professor Meira, trazendo esse conceito da qualidade de dados aqui para o Ministério Público, dá para exemplificar para a gente o que seria um dado de qualidade que é usado aqui dentro, seja no PROCON, na área de patrimônio público? O Luiz mencionou um termo que é um termo mais técnico, que chama curadoria. Então, o que é a curadoria? É realmente você melhorar a qualidade de dados, você analisar os dados, verificar o que tem uma qualidade melhor, o que tem uma qualidade pior e como promover a qualidade daqueles dados. O programa Capacidades Analíticas, ele não só prevê ferramentas de integração de dados, porque talvez uma das ações de maior impacto que vem sendo promovidas pelo GSI é uma integração numa escala rara, se não inédita, no país, de dados de diversas fontes. Em particular no âmbito de segurança pública e de ações governamentais. Em que se trabalha segurança pública, por exemplo, se trabalha o Ministério Público com a polícia. Com a polícia, né? Com a Receita, com diversos órgãos, e eles numa ação, vamos dizer assim, generosa, né? Eles quebraram como que um dogma em termos de dados que há muito tempo travava as coisas. Aprimora demais Exatamente. o trabalho, então, né? Tragam os dados. Né? Então, o Ministério Público ele se propôs a ser esse grande repositório e o desafio da qualidade de dados veio junto. Né? E ações vêm sendo tomadas para essa melhoria contínua dos dados. Mas é importante a gente realçar que nós estamos lidando com algo que nós não entendemos ainda. Vou tentar explicar isso para vocês. Né? Nós estamos num transitório. Né? Ou seja, dados que nós estamos utilizando hoje são de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando não havia uma consciência do valor dos dados. Hoje, as pessoas já entendem melhor que um dado de qualidade ruim, um dado incompleto, um dado que tem ruído, ele eventualmente vai causar problema. Tá?
em algum momento no futuro, nós vamos entender qual é o problema que isso vai causar. Porque aí o aumento do uso dos modelos, a massificação de decisões, e infelizmente, né, isso é uma coisa que também está dentro do programa Capacidades Analíticas, a gente já começa a ver, e isso parece que é da natureza humana, né? A gente já começa a ver aquelas pessoas que propositalmente criam situações de má qualidade de dados. A fake news é isso. Né? Ou seja, a pessoa ela cria aquele dado que é ruim para confundir, para dificultar, para distorcer. Então a gente já começa a ver que nem todo dado ele está sendo criado com o propósito nobre, original de registro, de capturar uma abstração da realidade e que vai permitir que a gente construa modelos, análises e conjunturas que sejam mais fidedignas. Ou seja, apesar de todos os nossos esforços de qualidade de dados, eu acho que cada vez mais a gente tem que promover uma consciência de que nunca vamos chegar no mundo perfeito. E exatamente estarmos cientes, todos, da organização e mesmo fora da organização, de que pode haver falhas dos dados e que nós temos que buscar, de alguma maneira, sempre melhorar os dados e estarmos atentos a problemas que eles podem ter, é o caminho que deve nos levar mais longe. É melhor do que nós tentarmos, assim, sermos obsessivos de que os dados têm que ser perfeitos. Porque ou nós não vamos fazer nada durante anos, ou nós vamos olhar para uma coisa muito pequena. Então, trabalhar com essa flexibilidade e efetivamente trabalhar essa ciência de que o dado ele vai ter imperfeições e que a gente tem que aprender a conviver com isso, como nós aprendemos a conviver com as imperfeições da sociedade como um todo, né? Os dados são um reflexo da sociedade. E o que nós vamos extrair dos dados em termos de informação e de conhecimento também é algo que se destina à sociedade. Então, quando se fala de cuidar da qualidade dele, seria buscar em fontes confiáveis para que não se produza, por exemplo, um problema de segurança pública, um problema de saúde, não é isso? É sermos proativos. Tá? Da mesma forma que nós, na nossa vida, cada um de nós tem as coisas com as quais nós estamos atentos, que nós estamos, olha, filhos, criar filhos, presta atenção nisso, É a mesma coisa, gente. O dado ele é um reflexo da sociedade, ele é um reflexo das instituições e das lacunas e deficiências que elas têm. E quando nós promovemos essa transição, é mais um elemento que vai nos auxiliar, mas ele tem que ser usado com parcimônia, ele tem que ser usado com cautela. E o uso que não é interessante é aquele uso cego. Nem nos negarmos a usar o dado, e nem usarmos o dado cegamente. Daí a importância da transformação cultural e do aculturamento e das pessoas entenderem um pouco o que está acontecendo, como está acontecendo e até onde aquilo pode levar. Doutora Vanessa, de que forma que essas ferramentas estão sendo aplicadas aqui pelo Ministério Público de Minas? Bom, como o professor Wagner disse, primeiro o Luiz colocou algo muito interessante, que é a questão do patrocínio. E para a gente o patrocínio é o compromisso da alta administração. Então não adianta você querer fazer essa transição no serviço público principalmente, para para a tecnologia, para o uso de dados mais apropriação desse conhecimento através do que a UFMG tem nos proporcionado através do programa do Departamento de Ciência da Computação, se não houver este comprometimento, que significa inversão de recursos, né? Significa a prioridade ou a priorização nesse oferecimento dessa capacitação, por exemplo, né, dos próprios gestores ou coordenadores das áreas, como patrimônio público, investigação e inteligência,
como outras áreas, meio ambiente no Ministério Público, esses coordenadores também estarem imbuídos ou engajados, né, para que os seus servidores, para que ele próprio tenha essa visão. Então esse é o primeiro gancho, né, que eu queria dizer que nós temos hoje isso, felizmente, no Ministério Público. E como o professor Wagner disse, nós temos nós não podemos nos ficar de olhos fechados que existem realidades nessa captação desses dados, ou nessa coleta, né? E eu ainda vou mais. O Ministério Público hoje tem, claro, como todas as outras empresas no governo, temos que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então nós ainda temos essa preocupação de que nós temos que coletar, visando os princípios da necessidade e da finalidade. Então nós temos aí desafios. Com relação à segurança pública e à inteligência, ainda nós não estamos ainda sujeitos a estas colocações ou esta normativa da Lei Geral de Proteção de Dados, mas em outras áreas sim. Mas eu queria dizer, aí voltando agora à sua pergunta com relação às ferramentas, nós temos vários grupos no programa de capacidades analíticas e dentre eles um me chamou bastante a atenção, que é de onde eu vim, que é a área do consumidor. Quando eu estava, durante a pandemia, eu trabalhei, né, na área do consumidor, no PROCON, e lá, na área criminal, nós tivemos um problema muito sério com relação ao sobrepreço ou preço abusivo dos EPIs, né, que é os equipamentos de proteção. E havia uma dificuldade naquela época, principalmente considerando ser uma época de pandemia, em se verificar ou se saber como saber se aquele preço efetivamente era abusivo por exemplo, de um equipamento, de uma máscara, havia um avental, vários outros equipamentos ali que eram essenciais naquele momento e nós teríamos que agir rapidamente como promotores do consumidor para que evitasse essa questão da abusividade do preço e inviabilizasse a compra por um determinado hospital, por uma prefeitura do interior e aí os pacientes sofrerem prejuízo, né, inclusive da sua vida por ausência desses equipamentos. E ficamos muito perdidos naquela época, porque não temos, para se avaliar este preço abusivo, nós temos que fazer uma conta, por assim dizer, bastante ampla, utilizar vários vamos dizer, várias métricas, né? A região onde ele foi produzido, o transporte, a linha de tempo dessa compra. E nós conseguimos hoje, através de um grupo da UFMG, proporcionar uma ferramenta que está sendo já homologada, que se chama Quanto Custa. Ela vai fazer esse levantamento, essa varredura de forma automática das licitações que foram realizadas e do preço e especificação, que também é um problema, desses equipamentos. E que se essa ferramenta existisse até aquela época, nós teríamos mais facilidade de obter esse dado. A pesquisa de preço, antigamente, era feita em loco, né? Sim. Tinha que se ir a todos os estabelecimentos, a gente não tinha internet. Né? A mudança é muito grande, né, nesse aspecto. Então esse será um ganho efetivo já trazido na prática por essas ferramentas que vão analisar esses dados. E quanto aos dados que chegam por meio da ouvidoria, né, que são dados do público em geral? Bom, os dados da ouvidoria nós estamos fazendo o tratamento primeiro com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora o Escritório Geral de Proteção de Dados, eu sou encarregada de proteção de dados também do Ministério Público, então nós estamos fazendo primeiro este mapeamento desses dados. Como disse o professor Wagner, nós temos que entender também que tipo de dado que nós temos e como nós estamos coletando. Então essas informações, tão logo nós tenhamos, certamente elas serão aí tratadas e disponibilizadas de acordo com o que a Lei Geral de Proteção de Dados ela prevê e permite. Provavelmente são os dados mais sensíveis, né? Que não dá para se confiar de primeira mão, né? Não são fontes conhecidas. Na verdade, há uma série de dados sensíveis nos repositórios do GSI.
né? Aham. É importante, né, a gente mencionar que, basicamente, do ponto de vista da atuação do Ministério Público, nós meio que estamos trocando de roupa andando, ou mudando o motor do avião em voo, né? Haveria uma demanda, por exemplo, e há uma demanda brutal para melhorar esses dados, integrar esses dados, e a vida da Vanessa é priorizar, né? Porque a demanda é muito grande, a oferta do outro lado é muito grande, e nesse sentido eles têm uma vida difícil em termos, quer dizer, é um bom problema, mas é um desafio aí a ser vencido diariamente, né? Demandas novas, dados novos, decisões, custo, benefício, o tempo todo. Ela já é uma tomadora de decisão, né, o tempo todo em relação a dados e os benefícios que eles podem trazer para a instituição. Ok, nós vamos para mais um intervalo e voltamos logo para falar sobre casos em que a ciência de dados foi determinante, por exemplo, numa investigação do Ministério Público. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas de hoje, nós vamos falar sobre exemplos do uso da ciência de dados no trabalho de instituições como o Ministério Público de Minas Gerais. Luiz, que caso você destacaria em que já trabalhou, em que o uso da ciência de dados foi, assim, determinante para um trabalho de alguma instituição? Bom, obviamente eu não posso falar assim de caso, eu vou dar exemplos, tá? Por questões éticas. Eu tenho certeza que dentro desse bloco a gente vai ter uma contribuição pro caso, para a questão de justiça, né, a aplicação disso na área de justiça muito mais assertivo, né, por parte dos meus companheiros aqui de bancada. Mas vamos falar assim, tá? Eu vou tentar trazer alguns exemplos interessantes para você. Por exemplo, antes de falar de algumas coisas na área de justiça, vamos falar um pouco na área de saúde, né? Por exemplo, projetos onde você tem uma análise de prontuário médico, você tem as informações dos pacientes, você tem acesso, além do prontuário, a exames desses pacientes, exames através de imagens, através de textos também, junto com o prontuário, e a partir daí, com toda essa base, né, com todo esse lago de dados que você tem, você conseguir traçar perfis e conseguir prevenir doenças, tá? Obviamente, projetos como esse, né, eles envolvem pessoas, e quando a gente fala do envolvimento de pessoas, tem uma coisa muito importante que meus companheiros de bancada falaram no bloco anterior, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Usá-los estatisticamente, ok, mas usá-lo para você, por exemplo, estar em contato com essa pessoa, isso aí pode te dar um problema na sequência, mesmo você sabendo que isso seria um benefício para essa pessoa. Então, a utilização, né, eu estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados é algo muito importante, que a gente precisa realmente tomar cuidado. Vamos falar um pouco de exemplos na área de justiça, né? A gente sabe que coisas mais simples, por exemplo, a gente sabe que uma análise do processo, como verificar se todas as seções de um processo elas estão ok, se ele está carimbado, né, se ele tem autenticação, se ele está assinado, né? Muitas das vezes essa análise básica ela torna um gargalo para que o processo ande, né, dentro do seu trâmite. Então já houve exemplos, né, houve projetos de você verificar através do reconhecimento de imagem, né, técnicas de documentos inteligentes, para ver se existia assinatura, se existia o carimbo do cartório, né, se tinha o nome do proponente do processo, de quem está sendo processado, os dados, né, e obviamente isso é um sistema de
Isso é uma solução de aprendizado de máquina, né, de machine learning. É um modelo que ele tem que ser, você coloca ele em operação e ele vai aprendendo com o tempo, ele vai se aprimorando com o tempo também, né? Existem muitas outras ações na área de geometria, né? E aí também sempre envolvendo a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, reconhecimento facial. Eu tenho banco de dados com imagem de pessoas, né? Então, se através de câmeras, sejam essas câmeras de condomínios ou câmeras de rua, conseguir identificar, né, pessoas, né? Também existe projeto que a gente já participou dentro desse contexto, tá? Mas geralmente, tá? Ele envolve toda essa questão de consentimento, toda essa questão de dados, né? Que ela tem que ser tratada realmente com uma questão prioritária. Tocou num aspecto aqui, todos vocês falaram da Lei de Proteção de Dados e é uma questão realmente complicada num país em que o interesse financeiro de muitas empresas se sobrepõe a essa proteção de dados, né, de clientes, de pacientes, seja lá o que for, né? Então é uma questão que isso vai ter que ser trabalhada, Luiz. Como que seria isso, né, para se obter ganhos para a saúde, para a segurança pública, mas protegendo os dados da pessoa de interesses financeiros? É como um processo de governo, é como um processo de governança, né? Como a partir do momento que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso me adequar. Então, eu vou precisar inserir dentro da minha corporação, dentro de uma organização, um programa, né, de privacidade de dados. Esse programa ele parte de uma conscientização, primeiro uma conscientização de quem usa o dado, tá? Ele parte de políticas, ele parte de procedimentos, né? E ele parte também de uma questão de ferramentas como, por exemplo, gestão de consentimento. Então, se eu não tiver o consentimento de um cidadão para eu poder utilizar seu dado, seja para fins estatísticos, ou seja, para o próprio benefício dele, eu não posso utilizar, né? Se ele requisitar que ele quer eliminar o dado, obviamente existem situações por questões legais também, que a gente não pode eliminar o dado. Por exemplo, eu vou chegar para a Receita Federal e falar, elimine meu dado. Não tem como fazer isso, né? Eu, como contribuinte, eu preciso ter meu dado lá. Mas, por exemplo, eu não quero receber notificações, né? Isso daí estou dentro do meu direito. São procedimentos, né, são políticas que vão ter, e principalmente a questão de conscientização, né, o que a gente vê quando a gente fala de LGPD é que existe um grupo muito conscientizado, né, e preocupado com isso, mas quando você vai ao resto da organização, não existe essa consciência ainda, tá? Então, essa questão de conscientização, ela precisa ser executada dentro da empresa. Por quê? Porque todas as pessoas que trabalham com informações de cidadãos, né, de pessoas, né, elas estão trabalhando com informações sensíveis e elas têm corresponsabilidade nesse tema. Professor Meira, continuando nesse assunto, né, já há um estudo dedicado para se aprimorar essa lei de proteção de dados ou a aplicação dela, digamos assim? Na verdade, eu acho que a gente, como eu falei, a gente está evoluindo, né? A gente está num transitório. Por hora, já foi formalizada a lei de proteção de dados, que versa sobre dados, mas a discussão corrente ela vai muito nos limites e como que vai se tratar a questão dos modelos, que é a inteligência artificial. Ou seja, até onde que você, a partir daqueles dados, mesmo respeitadas as diretrizes da lei de proteção de dados, você vai limitar o acesso e o que os modelos podem fazer. Essa é a grande discussão, está no Congresso Nacional, etc., e que talvez seja até mais difícil para a sociedade como um todo entender, né? Então, ou seja, quando você vê um caso, né, tem um caso que é folclórico, parece que foi verdade, aconteceu nos Estados Unidos, de
uma aquelas redes de lojas, ela enviou uma série de prospectos de coisa de bebê para casa da pessoa, porque a filha, que estava escondendo uma gravidez, fez uma série de consultas sobre exame de gravidez, teste de gravidez, etc. Então, quando a gente pensa num cenário como esse, a gente vê como a questão vai muito além dos dados. Ou seja, primeiro, foi capturado os dados de consulta da menina. Ela nem estava ciente que esses dados tinham sido capturados. Mas foi muito além disso, porque foi feita uma extrapolação daqueles dados e aquilo virou uma peça de marketing. Tá? E esse é um exemplo simples. Tá? Nós temos exemplos muito mais graves. Então, a gente tem casos de pessoas que, a partir de evidência eletrônica, foram presas. Né? A gente tem casos de pessoas, a partir de dados que não deveriam ter sido vazados, tiveram o tratamento negado. Ou seja, uma coisa que para mim já fica bastante claro é o seguinte: existem algumas fronteiras desses modelos e da inteligência artificial que elas são uma ameaça à condição humana. Né? Então, quando você fala, negou o tratamento, um plano de saúde negou o tratamento por ter acesso às informações. E que são dados, todo mundo fica feliz, vai na farmácia e fala assim, qual que é o seu CPF? Né? Eu vou te dar um desconto. É porque, na verdade, ele está vendendo para os planos de saúde, para as farmacêuticas, o que você está comprando na farmácia. E em algum momento, aquela conta vai chegar. Né? Então, assim, é uma questão de conscientização nossa, né? Os jovens, em particular, adoram postar tudo da vida deles na internet. Aquilo tudo vai ser mastigado e vai ser utilizado de alguma forma. Tá? Então, essa questão... Esse controle do interesse financeiro sobre os dados é que tem que ter do interesse geral, político, jurídico, né? Eu acho que assim, a gente está meio que na pré-história disso. Né? Seria como, estamos lá na idade antiga em relação ao uso dos dados, ao uso da tecnologia, os desdobramentos que isso pode ter. Né? Pode ser uma mania, né, acadêmica, mas a única saída que nós vemos para isso é uma educação em grau amplo do processo. Você tem que entender um pouco com o que você está lidando e pensar antes de postar alguma coisa, antes de entregar um dado, antes de passar uma informação, etc., porque aquilo vai ter consequências, mais cedo ou mais tarde, menores ou maiores. Voltando a falar aqui dos exemplos de casos, né, do trabalho das instituições, dessa mineração de dados, né, para depois eles serem trabalhados em benefício do serviço. Como é que isso está sendo trabalhado aqui em conjunto pelo Departamento de Computação e Ministério Público? Eu acho que tem um caso em particular que ele é muito, muito interessante. A gente já falou aqui sobre a integração de bases de dados tradicionais, de vários órgãos, bases de dados formais. Mas um grande desafio é como que você usa todas as informações disponíveis na internet. Caímos no primeiro problema, eu não vou falar dele agora, tá? Mas o caso do PROCON, ele é clássico nisso. Porque o enriquecimento dos dados no exemplo do PROCON, ele veio a partir do momento que a gente pôde buscar dados na internet que estão abertos, sejam eles públicos ou não, dados abertos, e misturar com os dados internos. E essa fusão, né, que é o nome técnico que é dado para isso, ela é um grande desafio. Porque há toda uma incerteza temporal, de detalhe, de contexto desse dado que vem da internet, em contraponto a uma base de dados que ela foi construída dentro dos preceitos clássicos. Mas aquilo é uma visão da informação, aquilo é uma visão da sociedade, e como que você junta essas coisas? Tá? É um grande desafio técnico. Nós não temos uma resposta única para isso. Tá? Um trabalho contínuo que vocês vão fazer. Contínuo, porque a geração dos dados é contínua. Né? Então, por exemplo, uma das bases de dados que a gente traz é o Reclame Aqui. Tá? Então, ali é muito rico, né? Porque você tem os depoimentos das pessoas, você pode também, veja, o Reclame Aqui também pode ser sujeito a ações maliciosas, a ações de manada, vamos acabar com aquela empresa, não sei. E você tem que ter a parcimônia de separar o que é realmente uma informação válida e o que não é.
Então, eu chamo a atenção para isso. Eu acho que nesse momento nosso, além da integração das bases tradicionais, aproveitar toda a riqueza de informações públicas, abertas. Nós não fazemos nada que seja irregular no sentido da LGPD. E como integrar isso de uma maneira robusta tecnicamente é um grande desafio que vem sendo enfrentado aqui pelo GSI. E como vencer esses desafios e o que está sendo feito internamente para isso? São muitos. E como o professor Wagner puxou esse gancho da questão como esses algoritmos têm trabalhado para poder, através da inteligência artificial, trabalhar os dados e nos darem resultados em diversas áreas, né? E a gente vê hoje os chamados hidden unemployed, que são, por exemplo, hoje as empresas cada dia mais utilizam da coleta de currículos através da internet, né? E isso não passa mais pelo processo tradicional do recurso humanos lá, fazer uma entrevista, escolher, porque são milhares, milhões de currículos para cada vaga. E com isso, podem ocorrer alguns desvios, porque essa base em que foi obtida ou que foi elaborado o algoritmo para escolher aquela palavra-chave, por exemplo, para ser bem assim, clara em determinado currículo, essa palavra-chave ela não faz parte do que a empresa colocou lá no seu algoritmo, e aí essa pessoa não colocando essa palavra-chave, ela já seria excluída. Mas enfim, só para citar um exemplo de que realmente podem afetar diversos setores da sociedade e nós temos que trabalhar fundo nisso. Mas o Ministério Público, ele tem, com relação à capacitação, ele está ciente de que não há outro caminho. Nós temos que cada dia mais fazer com que os nossos membros e os servidores tragam essa cultura, internalizem essa cultura de serem usuários, mas também os críticos, os analistas, e saberem como fazer isso. E é isso que nós estamos propondo com essa capacitação que está em andamento já foi lançada e agora vai ser ampliada também para um programa que ela vai beneficiar a sociedade, aos jovens que estão em alguma situação de vulnerabilidade. Então, este programa de ciência de dados, da capacitação, ele vai sair do primeira parte, né, que está hoje sendo desenvolvida para os servidores e membros e vai passar também a beneficiar diretamente a sociedade. E um caso concreto que nós temos, para encerrar, é um caso em que, na área da improbidade administrativa, um colega procurador de justiça foi fazer uma sustentação oral no tribunal de um recurso de uma prefeitura que foi condenada ainda em primeira instância porque não teria aplicado a verba em saneamento básico, né, os recursos. E foi então através da nosso GSI, através das nossas ferramentas, que foi elaborado um estudo para aquele colega de que aquele determinado município ele teria um alto índice de doenças relacionadas à água, ou seja, a questão sanitária, e que ele não teria usado aqueles recursos do saneamento básico, mas, em contrapartida, teria gastado os recursos com festividades, com festas, e que então ele poderia ter direcionado para o que realmente necessitava. Quer dizer, então, essa análise dos dados deu uma sustentação para o caso jurídico. E com isso nós jurídico. conseguimos reverter no tribunal e manter a condenação dessa prefeitura, desse agente político com relação a ato de improbidade. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje, por tentarem esclarecer um pouco esse assunto que é um pouco árido, né, para o público em geral. Obrigada ao Luiz, que participou conosco. E melhoras, né? Que você possa sair em breve do isolamento. Um abraço. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Continuem ligados na TV MP. O Além das Montanhas volta em breve. Eu espero por você. Até.